Salve todo mundo. Vamos lá de questão judaico-palestina, que ocorrem ali do pós-guerra, do pós-segunda guerra, durante o período da Guerra Fria e em diante, né? Vamos entender o que se passa ali naquele universo, naquele mundo, naquele ponto do planeta ali chamado Oriente Médio, e que tem sido palco de muitos conflitos, né? Entre essas pessoas que estão envolvidas aí em seus interesses. Vamos lá entender. Então, assim, estamos falando de uma região do planeta que fica na Ásia. A gente sabe que a Ásia é gigantesca, então, para sermos mais precisos, Oriente Médio. E mais precisos ainda, Península Arábica. E mais precisos ainda, Palestina. Então, repara que tem um continente, uma região, uma sub-região, vamos dizer assim, até chegar no ponto, né, que vem ao caso aqui para a gente, que é a região da Palestina. Uma região conflituosa, vocês vão ver aqui por quê. Guerras religiosas, guerras econômicas, políticas, e que passam a ganhar um destaque maior, a se intensificar, principalmente a partir da Segunda Guerra Mundial. Né? E quem são os envolvidos? Ora, são israelenses de fé judaica e árabes, chamados aqui de palestinos, que vivem na região da Palestina, que podem ser muçulmanos ou não, mas que em sua maioria são muçulmanos. Tá. Então, assim, para a gente mostrar os dois lados da história, a gente tem que, de uma forma muito breve aqui, recontar a história do povo hebreu, do povo judeu, do povo israelense, e, por outro lado, a história aqui, de uma forma breve também, do povo árabe. Até o momento em que essas duas histórias vão se cruzar, né, depois da Segunda Guerra Mundial. E aí os conflitos se intensificam. Mas vamos lá. Os judeus primeiro. A gente viu que lá na Idade Antiga, depois que os romanos, no ano de 70, 73 depois de Cristo, 70, hein? Não é 1970 nem 770, no ano de 70, os judeus tomam, desculpa, os romanos tomam a região onde viviam os hebreus. E os hebreus, então, passam a, assim, de forma breve, né, explicando, a se espalhar pelo planeta. Não é? O que a gente chamou de diáspora. Então, diáspora é a dispersão de um povo que pode acontecer de forma compulsória, obrigatória, como é o caso, por exemplo, aqui dos africanos que foram escravizados. Eles passaram por uma diáspora também que foi compulsória, né? Tiveram que se dispersar da sua terra. Mas pode ser que não seja compulsória, pode ser que seja espontânea também, ou por um ou por outro motivo tal. No caso dos hebreus, dos judeus, eles tiveram que se dispersar daquilo que a gente chama de diáspora. Pois bem, passa a Idade Antiga, passa toda a Idade Média, passa toda a Idade Moderna, passa toda a Idade Contemporânea, e ao longo desse processo todo, os judeus estão sem sua terra original, dispersos pelo planeta. Então, tem judeu na Argentina, tem judeu no Brasil, tem judeu em Portugal, tem judeu no México, no Canadá e etc. Ao longo de todo esse processo, certo? Tá. Até a gente chegar em 1945. Por outro lado, vamos traçar uma linha paralela.
Então, quando chegamos ali em meados da Idade Média, na região ali da Península Arábica, vocês ouviram, vocês conhecem bem a história ali dos povos pré-islâmicos, da figura do Maomé, do islamismo, da expansão do islamismo por toda a Península Arábica, inclusive pela região da Palestina, partes do Império Bizantino, indo lá nos limites da Índia, norte da África, até a Europa, até a Andalucia, né? Até o que hoje a gente chama de Espanha, Portugal. Então essa foi a expansão do mundo árabe. Tomou toda essa região e tomou também, incluindo a Palestina. Né? Então eles se expandiram no processo histórico deles. Então a gente sai da Idade Média, entra para a Idade Moderna, chegamos na Idade Contemporânea, até o ano de 1945. Pois bem, então temos duas histórias acontecendo simultaneamente. A primeira de um povo que está disperso pelo planeta e a segunda de um povo que ocupa a região da Arábia e da Palestina e que quando chegar lá, a partir de 1945, 47, 48, esses povos vão se chocar pelas terras da Palestina. Olha, então aqui, só para localizar vocês no mapa, gente, ó. Então, ó, repara que é o mapa da Europa durante a Idade Antiga, tá? Então, Europa, norte da África e aqui a região da Arábia. É a mesma coisa aqui, só que aqui na Idade Média. Mapa da Europa, norte da África e a região da Península Arábica. Por que eu coloquei esses dois mapas? Aqui no primeiro, para a gente ver a questão judaica. E aqui nesse segundo, para a gente ver a questão árabe. Então, olha aqui, ó. Lembra que eu falei que tem a Ásia, né? Aí, num canto da Ásia tem o Oriente Médio. Num canto do Oriente Médio tem a região da Palestina. Repara que esse mapa é da Idade Antiga, né? É um mapa de Roma, né? Da Roma Antiga, lá de trás. Então, quando Roma domina os seus territórios, ele domina a Palestina, né? Onde aqui está escrito Judéia, Jerusalém e tal. Essa região é dominada pelos romanos na Idade Antiga. E então os judeus passam a se dispersar pelo planeta. Passa a Idade Média, passa a Idade Moderna, Contemporânea. Tá, temos um problema aqui em suspenso. Então esse é o mapa da Idade Antiga. Por um outro lado, temos esse aqui da Idade Média. Na Idade Média, vocês viram, depois que o Maomé morre, o islamismo se espalha, não é? Se espalha lá para a região oriental, para o norte da África, aqui para a Europa, enfim, e domina essa região que a gente estava falando. Vendo aqui, ó, região da Palestina. Só que esse aqui, esse mapa da Idade Antiga e esse mapa da Idade Média. Passa o tempo, os judeus estão dispersos e os árabes vivem ali, ao longo da Idade Média, da Idade Moderna e da Idade Contemporânea. Quando a gente chega no século XIX, calma aí que eu sei que a imagem é impressionante, mas a gente já chega nela. Calma aí, vamos na sequência. Então, ó, veja bem, Idade Antiga, povo judeu. Idade Média, povo árabe. Essa história vai se passando e lá na Idade Contemporânea essa história vai se encontrar. Já no século XIX, judeus espalhados pelo mundo criam uma espécie de um movimento chamado movimento sionista, movimento do sionismo, que, olha lá, defendia a reunião de judeus de todo o mundo, espalhados por todo o mundo, em um Estado judaico, soberano, né? E pessoas passam a chegar ali. Imigrantes começam a voltar ali no século XIX, 1800 e alguma coisa, né? Já virando para o 1900. Então, quer dizer que boa parte dos judeus já tentando se instalar naquela região que eles entendem por direito, porque é ali que estão as primeiras descrições dos seus ancestrais,
hebreus lá em tempos bíblicos. Beleza. Entramos para o século XIX. Quando a gente entra para o século XIX, a gente viu Primeira Guerra, nazismo, fascismo, Segunda Guerra. Vocês viram a questão do Holocausto. E aqui a imagem, né? Então aqui vocês viram os absurdos, né? Os abusos cometidos pelos nazistas em torno do povo judeu. Então vocês viram lá mortes em câmaras de gás, judeus queimados, aqui ou morrendo de frio, ou de fome, ou de frio de fome. Então por baixo a gente tem um índice aí de 6 milhões de judeus assassinados durante o período conhecido como Holocausto, né? E aqui uma imagem, né, de uma cova coletiva, e os corpos eram jogados com tratores. Os tratores empurravam os corpos e depois isso era enterrado e tal. Enfim, eis então a situação do povo judeu durante o Holocausto. Termina a Segunda Guerra. Quando termina a Segunda Guerra, é o momento da ressaca, né? Então, peraí, vamos rever o que nós fizemos do mundo, com as pessoas e com os judeus. E, portanto, como essa questão do Holocausto veio à tona para o mundo todo, e é lógico que, obviamente, as pessoas acharam isso, e é ainda, né, continua sendo algo que não deve ser esquecido como um absurdo, então a ONU, Organização das Nações Unidas, cria um Estado, um país, com leis próprias judaicas. Esse país passa a levar o nome de Israel. Esse país tem os territórios que equivalem às descrições de tempos bíblicos, ali no canto da Palestina, não é? Porém, a grande questão é, os árabes estão ali há muito tempo. E então, de 47, década de 50, 60, o período que a gente está chamando de Guerra Fria, começa uma série de conflitos entre judeus que querem viver ali porque está descrito na Bíblia, o equivalente àquela região, e também pelos abusos que foram cometidos na Idade Antiga, ao longo da Idade Média com a Inquisição, na Idade Moderna também, na Idade Contemporânea com a questão do Holocausto. Né? Então, é um povo sofrido ao longo de toda a sua história e que agora entende que tem o direito de estar montando um Estado e se organizando a partir de decisões legais para continuar contando a sua história naquele lugar de origem a partir de então. Só que aí, por outro lado, existem os árabes, que também estão ali desde a Idade Média. Então, vocês viram, desde a Idade Média, o árabe se espalha pelo mundo árabe, ocupa aquela região, as pessoas se convertem, não é? Vangloriam Alá, seu Deus, ocupando essas terras, estão ali desde a Idade Média. E agora, como resolver isso? Porque quando a gente chega no período da Guerra Fria, década de 40, 50, 60, 70, e mesmo depois da Guerra Fria, esses conflitos entre judeus e palestinos, judeus e árabes, ora se intensifica, ora negocia, ora acontecem abusos, ora acontecem ataques terroristas, não é? Então, é isso que a gente está chamando de questão judaico-palestina aqui. São esses conflitos por terra, por questões religiosas, não é? Então tá, vamos entender aqui, gente, vamos na sequência. Primeiro mapa, depois o segundo mapa e depois esses nomes aqui. Então assim, em 1947, 48, né, ali quando estava se decidindo e se chegou à conclusão, esse passou a ser o território de Israel, separado para os judeus. Pronto, temos um país aí. Mas então os israelenses, né, os judeus, eles passaram a
requerer terras que não foram incluídas aí nessa divisão. Terras como a Península do Sinai, ou Monte Sinai, aqui a região da faixa de Gaza, a região da Cisjordânia, não é? Aqui uma região chamada Penínsulas de Golã, né? Desculpa, Colinas de Golã, Península é Península do Sinai. Então, Golã, Colinas de Golã, Cisjordânia, faixa de Gaza e Sinai são territórios que são requeridos por parte dos judeus. Porém, não foi o que eles receberam. Então, começa a briga aí. Boa parte dos judeus passam a avançar os limites estabelecidos, não é? Justificando que eles têm direito a essas terras também, não é? Estão faltando terras, não é só aquela que foi separada. E é claro que aí vira um cabo de guerra, né? Nessas regiões todas. Regiões com situações de guerra ou de conflito ou beligerante mais ou menos conflituosas. E aí, ao longo da Idade Média até os dias de hoje, vários episódios vão se sucedendo em torno dessas guerras da questão da judaico-palestina. Então, olha, aqui tem uns nomes, né? Então, Guerra Árabe-Israelense, logo em 49 já tem. Guerra de Suez, Suez é um canal que tem aqui, né? Surge a Organização pela Libertação da Palestina, então esse é um movimento, é um grupo árabe se organizando. Guerra dos 7 Dias, Yom Kippur, as intifadas da década de 80, intifadas tem a ver com pedradas, né? Então os exércitos iam chegando e a população civil jogava pneu queimado e principalmente pedras sobre, né, as pessoas que iam chegando ali nos bairros, nas ruas, nas casas, né? Muito violento a intifada. Aí eles vão tentando chegar em acordos. Em 2002 é construído um muro para separar. Então são dois grupos que não se entendem muitas vezes em termos de religião, não se entendem muitas vezes politicamente sobre os direitos de terra, né? Uns querem um pedaço da terra, outro pedaço da terra. E aí é aquilo, né, gente? Temos dois lados. Temos dois lados que, ora, querem negociar e, ora, possuem elementos que são negociáveis, mas, por outro lado, existem os radicais. Em ambos os lados. Radicais judeus e radicais árabes, que não querem a negociação. E esses radicais, eles se revoltam contra o seu oponente, mas muitas vezes contra o seu próprio lado, que é mais ameno. Então, por exemplo, um árabe negociável e um árabe radical. O árabe radical ataca os judeus, mas ataca também o árabe negociável, porque ele acha isso um absurdo. Como que um árabe pode, digamos assim, trair a sua nação e querer negociar com esses judeus? E a mesma coisa o contrário, né? Judeus radicais, indignados com os judeus negociáveis e muito mais com os árabes, não é? Então, assim, essa é a história. Tem muitas nuances políticas. Lembra? Não é bipolarizado, não é bonzinho e malzinho, não é? E também não é o certo ou o errado. São muitas visões políticas que envolvem sentimentos, famílias, pensamentos políticos, perfis psicológicos que envolvem religião, dinheiro, política. Então, é uma massa viva, desconfortável por essa situação, não é? Que não dá pra gente separar bonzinho e malzinho. De ambos os lados possuem tentativas de reconciliação e bom senso, e de ambos os lados existem os exageros, os fundamentalismos, as ofensivas radicais, ao longo de todo esse processo. Então, assim,
resumindo assim, de uma forma muito simples, as lutas acontecem por terra. Lembra que ali a região ela é rica em petróleo. E as lutas religiosas. Israelenses, judeus, que creem em sua maioria no judaísmo, mas nem todos são judeus, e árabes, palestinos, que vivem naquela região desde a Idade Média, e que acreditam em sua maioria no islamismo e, portanto, são muçulmanos. Mas isso não quer dizer que todo árabe é muçulmano também. Tudo bem? Só uma pausa aqui. Por exemplo, pessoas do Brasil. Aqui no Brasil tem gente que é católica? Tem. Tem gente que é muçulmano? Tem. Tem gente que é judeu? Tem também. E a mesma coisa em Israel. Em Israel, em judeu tem muçulmano? Tem. Tem judeu? Tem. Tem pessoas que celebram o judaísmo? Tem também. Existem árabes que são cristãos? Sim, mas a maioria é muçulmana. Então, uma coisa é a gente pensar a etnia judaica e árabe. A outra coisa é a gente pensar a religião. Entre os judeus, a maioria é judaica. Entre os árabes, a maioria muçulmana que acredita no islamismo. Tudo bem? Enfim, só esse adendo. Então, tá aqui. Aqui uma bandeira central, né, que está representando aqui por um lado Israel, com o seu símbolo, né, a estrela de Davi, a bandeira de Israel, e aqui a bandeira da Palestina. Gente, entendam uma coisa, não existe um país chamado Palestina. Existem vários países em torno daquela região, são Síria, Líbano, Arábia. Juntos eles criaram uma bandeira, que é essa aqui, né, que tem esse triângulo vermelho, e em cima uma faixa preta, embaixo uma faixa verde. Então é a bandeira da região da Palestina, né? Então aqui só simbolicamente para a gente enxergar aqui o sangue que escorre, né, diante dessa questão. Do lado dos palestinos está lá a Organização pela Libertação da Palestina e existem os radicais, né? O Hamas, por exemplo, é um grupo radical dos palestinos. E a mesma coisa aqui para Israel, né? Likud é um grupo radical islamita. E aqui as figuras, né, do Yasser Arafat, falecido já, né, e do Ariel Sharon, também já falecido. São grandes nomes do fim do século XX e do começo do XXI, que tentaram, entre avanços e recuos, lembra, não tem bonzinho e não tem malzinho, negociarem ali entre eles, não é? E aí algumas cenas, né? Mas para que a gente não ache que é só isso, né? É só esse radicalismo. Lembra que tem os negociáveis e tal. Para que a gente não coloque uma lente de aumento só na desgraça e perceba que existe algo para além dessa lente de aumento, então a gente finaliza com essa imagem. Numa tentativa de torcer aqui, né? Ou pelo menos tomar consciência da situação entre ambos e não se criar um tipo de estereótipo que muitas vezes pode ser perigoso em termos de entendimento histórico, entendimento político, entendimento sociológico, antropológico, não é? Para que a gente não reduza as maravilhas da cultura árabe ao fundamentalismo, não é só isso, e as maravilhas da cultura judaica também, de toda a sua tradição, ao fundamentalismo. Esses povos são extremamente ricos, culturalmente, principalmente. Tudo bem? Então, gente, é mais ou menos isso. Valeu!